Provérbios capítulo 1, verso 8, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Amém? A primeira orientação bíblica é que você ouça, atente para a instrução que o seu pai ele te dá. A Bíblia, ela vem carregada de informações e instruções que, se a pessoa ouvir, ela terá uma vida bem-sucedida e ela será muito mais feliz. A importância de nós ouvirmos a instrução que os nossos pais nos traz, sobretudo a do pai. Por que que a Bíblia fala de ouvir a instrução do pai? Eu quero diferenciar. Porque o pai é aquela figura que vai para a rua e que tem as experiências lá na rua do combate, da guerra, das aflições, e depois vem trazendo instrução para os filhos, passando a orientação. Mas quando diz, e não deixes a doutrina de tua mãe, é porque a mãe é a que cuida do lar, tecnicamente. Eu sei que existem algumas mães que têm até dupla jornada, que trabalham fora e que cuidam do lar. Essas mulheres são heroínas. E eu tiro o chapéu para elas. Glória a Deus, aleluia. Porém, quando a Bíblia aponta para a figura materna, está apontando para aquela figura que estrutura o lar. Se uma mulher sucumbir, o lar vai sucumbir. E as consequências serão terríveis. Porém, quem dá a instrução para o combate lá fora é o pai. É o pai que tem a estrutura de aguentar peso, a estrutura de proteger, a estrutura de prover e a estrutura sacerdotal. Na figura paterna, Deus constituiu essas características: prover, proteger e a figura sacerdotal. Eu também não estou falando da exceção. Existe uma exceção que é a figura da paterna que não atende a esses aspectos. Eu estou me atendo à figura paterna que atende a esses princípios bíblicos. Então, essa é a primeira passagem que eu quero trazer e é fundamental entendermos, porque agora sim nós vamos para uma outra passagem e eu vou pedir que você atente, porque primeiro Deus dá a instrução para o filho, e algo comum aqui, alguns de nós possa ser que não seja pai, mas todos nós somos filhos. Pode ser que alguém aqui não seja pai, mas todos nós somos filhos. Então, por gentileza, abrem Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2: Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Verso 4, orientação para os pais: Não irritem seus filhos, antes criem-nos
segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? A Bíblia vai orientando, dizendo que os filhos devem obedecer aos pais. O primeiro texto que nós lemos, partimos da premissa de que o pai tem instrução para dar. A segunda, a Bíblia vem dizendo, já não está mais dizendo ouve, mas está dando uma ordem. Filhos, obedeçam seus pais. É uma ordem. Ao passo que a primeira leitura de Provérbios 1:8 disse, ouça a instrução, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai colocar em prática. Mas o texto bíblico de Efésios está dizendo, de maneira a dar uma ordem, obedeça. E eu quero chamar a sua atenção, porque aqui está falando primeiro para obedecer. Depois o texto bíblico, no verso 2, diz que tem que honrar. Porque alguém pode obedecer, mas pode não honrar. E é pior isso. A obediência é quando está na presença. A honra é quando está na ausência. Tem filhos que obedecem na presença do pai, por medo, por receio, por alguma questão. Mas na ausência, desonra. E o texto bíblico diz que o que vem carregado de promessa é honrar. Porque honrar é maior do que obedecer. Uma pessoa que honra, obedece. Uma pessoa que obedece pode ser que não honre. E aí diz, este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Terá vida longa. Ou seja, quando você olha uma pessoa que não é bem-sucedida na vida dela, pode ser que essa pessoa seja uma pessoa que tenha desonrado seu pai e sua mãe. A desonra produz o insucesso, ao passo que honrar produz sucesso na vida da pessoa. Ela é bem-sucedida quando ela honra. Honra é aquele respeito na ausência. É a memória, é a lembrança do que o pai instruiu e a ordem que ele deu, o pai e a mãe. Nós precisamos entender isto, irmão, e a coisa vai ficar melhor agora. Eu quero ler um outro texto bíblico com você, por gentileza, em Colossenses, capítulo 3, verso 20, para aí sim nós entrarmos na nossa palavra. Colossenses, capítulo 3, verso 20. Diz assim, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Em alguns momentos, o que agrada ao Senhor é a obediência em tudo. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e fala assim, não é em algumas coisas não, hein? Em tudo. Porque isso é agradável ao Senhor. O que agrada ao Senhor? Está pensando que o que agrada ao Senhor é você adorar? Tem gente que adora muito bem, pô. Louvar, canta. Tem gente que prega que é uma maravilha, prega bem. Tem gente que é uma bênção. Mas quando chega no aspecto de obedecer pai e mãe e honrar pai e mãe, é uma maldição. Não atende essa demanda. E a Bíblia diz, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O que agrada a Deus? A gente tem uma imagem religiosa que o que agrada a Deus é só os aspectos religiosos, né? É não faltar culto, é louvar, é levantar as mãos, é adorar, é a gente estar firme, é ir para a noite do carinho, aleluia. A gente acha que o que agrada a Deus é a gente ir para o evangelismo, é a gente fazer isso, é fazer aquilo, é a gente...
vós filhos obedecer em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Olha o que agrada o coração de Deus. Obedecer os pais em tudo. Não está tão longe isso. Isso é do nosso dia a dia. Agora sim, nós vamos entrar no nosso texto. E aí eu quero mostrar para você a importância do pai. Por gentileza, Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Nós vamos ler um texto e aprender com este homem. Eu já ouvi inúmeras pregações sobre o filho pródigo. O texto do filho pródigo. E uns fixam os olhos no filho pródigo, uns fixam os olhos no irmão do filho pródigo, mas ninguém vê a importância do pai. Aqui o pai é aquele que é vilipendiado. Deseja a herança antecipada. Você sabe o que alguém que deseja a herança antecipada está falando para o pai? Eu quero que o senhor morra para eu receber aquilo que eu terei de direito. E o pai, ele não muda a maneira de tratamento com o filho. Simplesmente ele pega a herança do filho e dá. Ao passo que para um dos filhos ele dá a herança, o outro fica dentro de casa, mas insatisfeito. Ninguém olha para esse pai. Olha o que esse pai já fez por todo mundo dentro daquela casa. Olha a importância desse pai que criou os dois filhos. É bem curioso porque, não obstante o texto falar do pai e os dois filhos, o texto não fala da mãe. Mas é um lar. E para ter filhos, a gente tem absoluta certeza que teve que ter uma mãe. Ainda que saibamos que é uma parábola, tá, gente? Ainda que saibamos que é uma parábola. Mas quando nós fazemos uma interpretação, uma hermenêutica do texto, de maneira a refletir que um lar é constituído, no mínimo, de uma mulher, tá, os filhos e o pai, a figura paterna. Esse texto está me dando um entendimento de que o pai acabou criando os dois filhos. Porque em momento algum do texto se reflete na figura materna nesse texto da parábola do filho pródigo. Eu quero trazer à luz as dificuldades que um pai tem para criar os filhos, para ser exemplo, para atender às demandas. Uma família que tem dois filhos e com pensamentos distintos, não é fácil em si. Leia comigo, por gentileza, a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele começou conversando, nem dizendo assim: poxa, pai, eu queria uma herança, não. A parte que é minha. Mas herança, todos nós sabemos que quem construiu foi o pai e, nesse caso aqui, eu não vi a figura materna. Quer dizer que o pai construiu sozinho. A parábola me permite pensar dessa maneira, porque não fala da figura materna. Mas ele diz assim: dá-me o que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, para você refletir no que está acontecendo. Ele, estando bem cuidado, bem tratado, tinha tudo na casa do pai, Nilo. Mas o que ele faz? Pede a parte da fazenda que lhe competia. E ficando ali mais alguns dias já em posse do que ele recebeu, ele prepara e o pai fica olhando, ele fazendo as malas. Você tem ideia? O sofrimento desse pai ver o filho recebendo a parte da sua herança e preparando a mala, arrumando as suas coisas.
E o pai possivelmente vai perguntar: filho, o que está acontecendo? Você me pediu, eu antecipei para você, mas agora eu pensei que era para você gastar. E ele está fazendo as malas. Não, pai, eu acho que eu preciso ter uma outra experiência. Eu vou sair de dentro de casa. Preste atenção que eu vou falar, que isso aqui agora é muito poderoso. A maior dor de um pai é quando um filho sai de dentro da sua casa. Segura firme que eu vou falar uma coisa aqui. Alguns podem não concordar, mas eu vou falar uma coisa. Até quando a filha ou o filho se casa, saindo de dentro da casa do pai casado, a dor é muito grande. Existe uma síndrome que é tratada e com desfecho de dores emocionais absurdas, que é o que se chama síndrome do ninho vazio. É quando os filhos saem de dentro de casa, mesmo que seja debaixo da bênção dos pais. A dor para o pai e para a mãe é algo absurdo. Eu já tive a experiência de ajudar uma irmã que a filha dela fugiu de casa. Estávamos todos num dia normal. Ela foi para a escola, estudou, e na hora de voltar para casa a filha não voltou. E o que aconteceu? Nós começamos a procurar a menina de todos os lados e não achamos. A mãe ficou desesperada. Eu já tive a experiência de ver um filho fugindo de casa. A dor é absurda. Quem aqui já viu um filho fugindo de casa? Ou já ouviu uma história parecida? Ou teve uma história dessa na família? Já teve, Catarina? Teve? Já viu já? Olha. A Varô já viu já? Já viu já? Já o irmão Leandro e a irmã Maria de Lourdes? Irmãos, vocês não têm ideia o que é para um pai, para uma mãe, a dor de um filho sair de casa. Quiçá quando é fugindo. A sensação de rejeição oposta. Porque é o pai e a mãe os mais experientes. Os pais e a mãe choram. Onde será que meu filho está? Onde será que minha filha está? Eu me lembro que a irmã que nós ajudamos, ela dizia: eu não importo o que ela fez, eu só quero minha filha de volta. Eu não quero saber com quem ela está, eu só quero minha filha de volta. E ela chorava, eu consolava, eu tentava consolar, mas nada consolava aquela mãe. Se um pai terreno, uma mãe terrena sente essa dor, pensa quando um irmão sai da comunhão e vai embora. Faz as malas e diz: Deus, eu não quero mais estar na comunhão, eu agora estou indo embora. Pensa o coração do Pai celestial, como que fica, a dor. A Bíblia usa uma expressão para o Espírito Santo que diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é quando um de nós fazemos algo que fere Deus, que magoa Deus. Quando nós pecamos, é a mesma coisa que dizer: Pai, me dá minha parte da herança. Deus, por tudo que eu fiz, eu quero minhas coisas que eu estou indo embora. E Jesus, o próprio Deus, através de Jesus, fala assim: meu filho, Jesus pagou um preço por ti, está aí, pede perdão, reconcilia, fica em casa. Não, eu quero minhas coisas, eu estou indo embora. O versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Verso 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O efeito inesperado aconteceu.
ele gastou toda a sua fazenda, tudo que tinha. É assim que acontece. Existem pessoas que põem a mão na herança, põem a mão em algum dinheiro, as coisas melhoram, vira as costas para o pai e vai embora. Mas a Bíblia diz que ele não sabia disso, mas uma grande fome veio naquela terra. São as dificuldades da vida que vem. Só que agora você já não tem. Lembra a primeira figura do pai? O pai, ele é provedor, protetor e sacerdote. Ele já não tem a cobertura do provedor. E aquelas necessidades alcançam aquela pessoa. Quem fica longe do agasalho do pai, perde a provisão. E aí a Bíblia diz que ele começa a conversar com as pessoas da cidade. E ele deseja encher o estômago, porque a fome acometeu, das bolotas que os porcos comiam. Sabe o que é isso? Já ouviu um texto bíblico, você já leu o texto bíblico que diz que aquela pessoa que se afasta, a casa está limpa, ela está com o Espírito Santo, só que ela se afasta e vai viver dissolutamente no mundo. E aí os espíritos imundos que agem nesse mundo tenebroso, pelo menos 7 deles vêm atacar aquela pessoa. E diz a Bíblia que o estado dessa pessoa fica 7 vezes pior. Um homem que tinha uma casa, um pai, um irmão, uma família, tinha empregados, tinha tudo. Agora ele está desejando comer coisas que só os porcos comem. Esse é um dos maiores revés da vida de uma pessoa, irmãos. Perder tudo ao ponto de desejar comer coisas que só os porcos comem. Aí a Bíblia usa uma expressão que ele cai em si. Eu ainda não achei uma sensação para descrever o que é cair em si, senão uma única palavra: reflexão. A única palavra que define cair em si é uma reflexão profunda. O texto diz, o verso 18: o verso 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, reflexão profunda. De vez em quando, a gente vê como nós jogamos fora oportunidades que Deus nos dá. Só no momento de reflexão profunda isso acontece. Quando a gente cai em si. E a gente percebe uma amizade que perdemos. Cai em si. Percebemos alguém que estávamos evangelizando e perdemos. Caiu em si. A gente, profundamente reflexivo, a gente percebe as oportunidades que passou. A Bíblia usa uma expressão, e é interessante, que diz que a flecha lançada, a palavra dita, e a terceira é o quê? A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Caiu em si, reflexão profunda. A palavra dita não volta mais atrás. A flecha lançada não retorna. E aí, oportunidade perdida já era também. Saca o teu dedo de profeta aí, aponta para o teu irmão. Mexe com ele. Diz para ele assim: caia em si e não perca o sentido de estar na casa do Pai. Hoje é dia dos pais, irmãos. Quantos filhos deveriam cair em si e ver as oportunidades que têm perdido? Verso 18: levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores.
e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que pai extraordinário! Olha que pai importante na vida do filho. A Bíblia diz que quando ele saiu de onde estava e veio se aproximando, a Bíblia diz que de longe o pai olhou e conheceu o seu filho. E ele não se conteve. A Bíblia usa uma expressão, ele teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. E ele teve compaixão, se colocou no lugar do filho. E imaginou o que o filho deveria ter passado. É curioso, porque o texto não diz que ninguém se colocou no lugar do pai. Ninguém pensa como o pai pensa. Tiago, você sai de manhã, volta às 10 da noite, ninguém pensa, ninguém imagina o que esse pai passou o dia todo. Foi xingado no trabalho, alguém pegou o Uber e não pagou. Quantas pessoas devem pegar o Uber dele e no final não paga? Pneu furou, choveu, teve que levantar. Esses dias eu passei e tinha um pai agachado. Eu descobri que ele não estava de joelho, ele estava agachado, suado, tentando tirar a roda do carro para trocar. Mas ninguém tem compaixão, ninguém pensa no sentido oposto, se colocar no lugar do pai. Mas a Bíblia diz que o pai correu e abraçou o filho. Eu imagino, porque se era um filho grandão, ele pulou e ficou pendurado. Me dá uma ajuda, Wendel. Vem cá, Wendel, me dá uma ajuda. Príncipezinho, me dá uma ajuda, príncipezinho. O Wendel é mais gordinho. Finge que o Wendel é o pai. O Wendel é o pai. O filho pródigo, chega um pouquinho mais para cá, varão. Aí, ele está de capuz, cabisbaixo, porque caiu em si, está triste, indo para a casa do pai. Mas diz que o pai olhou de longe assim, ó, de longe olhou, reconheceu, viu que era o filho. O que ele fez? Teve compaixão e saiu correndo e se lançou no pescoço do filho e deu um beijo e falou: filho, você está de volta, filho. A alegria daquele pai era tamanha que ele não lembrava dos erros, do pecado, da fazenda que ele gastou. Diminuiu o patrimônio da família. Normalmente é assim, os filhos fazem besteira que faz os pais gastarem dinheiro. Mas o pai não se importou com isso. Simplesmente aquele abraço dizia: eu te perdoo. Aquele abraço dizia: filho, que bom que você voltou, filho. Aquele beijo dizia: nossa aliança está restaurada, filho. E aí os dois se abraçaram. Está chorando, Vaz? Ele está chorando, de verdade. Obrigado, Vaz. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Obrigado, Enzo. Ele chorou. Irmãos, o pai sentiu uma alegria de quando vê o filho nascendo. Eu vou falar para vocês. Todos os perigos de perder o bebezinho que eu passei, 7 abortos antes de ele vir. Quando a médica disse: não está passando alimento pelo cordão umbilical, nem oxigênio, a gente pode fazer o parto hoje ou semana que vem, eu disse: vamos fazer hoje. Quando eu vi aquele nenenzinho saindo, minúsculo, todo roxinho, ele não gritava, não chorava, não fazia nada. Eu fiquei ainda meio assustado. Ele só foi chorar 5 minutos depois. Mas quando eu ouvi o barulho do choro do meu filho, a alegria de ver o filho nascendo, eu imagino a alegria desse
pai do filho pródigo, quando ele viu o filho nascendo de novo. Sabe quando você está morrendo espiritualmente? Sabe quando você está abandonando a casa do pai e de repente Deus vê você nascendo de novo, sendo renovado no espírito? É a alegria do pai. A alegria do pai quando você restaura a tua vida espiritual. E aí a Bíblia diz que o pai, o vendo de longe, viu, correu, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho. E ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos de alegria. Verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 25, agora começa a saga com o outro filho. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Aquele outro filho viu o quê? A alegria de longe, chegando, estava vendo aquele tumulto na casa do pai e falou: o que é que está acontecendo lá? E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Olha que coisa. O pai já tem problemas demais para gerir. E olha a bobagem do filho mais velho, o outro filho, desculpa, o mais velho não, o filho que ficou. O filho que ficou não estava feliz porque o irmão voltou, mas estava triste porque o pai se alegrou com o retorno dele. Que coisa, hein? Agora é mais um problema para o pai gerir. E ninguém se coloca no lugar do pai. Ninguém se importa com como o pai estava sentindo. Olha a importância de um pai sábio. Olha a importância de um pai extraordinário, de um pai que entende sua figura paterna. O pai toma conhecimento de que o filho não gostou no verso 29. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem chamou de irmão, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Esse filho gostava de prostíbulo, ó. Gostava de ir para o prostíbulo, ele gastou com meretrizes. É sério, está aqui na Bíblia. Mataste-lhe o bezerro cevado, verso 31, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha a importância de um pai que tem sabedoria. Recebeu um filho que gastou o seu dinheiro com meretrizes, fez um monte de burrada, um monte de bobagem, e agora tem dentro de casa um outro que está insatisfeito com o irmão. Você sabia que de vez em quando acontecem essas coisas? Ao invés da gente se alegrar com o irmão que voltou à comunhão, hoje de manhã a gente falava sobre isso, né? Na consagração. Às vezes o irmão vem do mundo, ao invés da gente se alegrar, nossa, que bênção, o irmão voltou, que alegria. Você vai medir isso aí, ver a quantidade de irmãos que vai te dar um abraço, varão. Conta, depois você me avisa. Ao invés de se alegrar que o vaso voltou para casa, a Bíblia diz que o filho ficou muito triste e disse:
eu te sirvo há tantos anos e nunca me deu um cabrito para dividir com os meus amigos. Falo, cara, tá doido, cara. Tu tá comigo um tempão, a gente anda junto, a gente podia tomar um café junto, a gente podia fazer uma festa junto, a gente podia ir para chimarrão junto, comer um churrasco assado legal, a gente podia ir no Fran Mix junto, comer, lanchar, sorrir, pular, Isis, a gente poderia fazer tanta coisa e se alegrar junto. Tu tá preocupado porque o teu irmão voltou, tu tá triste porque ele voltou e a gente fez uma festa para ele. Mano, tá doido, a gente tá lutando para salvar a vida, para resgatar a vida, para cuidar da vida, e tu tá preocupado que nunca teve uma festa para você. Não, se alegra com quem está nascendo hoje, com quem está voltando hoje, se alegra com quem está reconciliando com o Senhor. Valorize aquilo que tem que ser valorizado. Eu olho para esse pai, o que me encanta não é o filho pródigo retornar, o que me encanta nessa história não é a tristeza do filho que ficou em casa, o que me chama a atenção e faz meu coração saltar é a atitude do pai. É um pai que sabe superar seus problemas emocionais, é um pai que não teve depressão quando o filho desejou que ele tivesse morto. É um pai que sabe administrar a questão do filho que está chateado com o irmão, que sabe gerir e reconciliar um irmão com o outro. Irmãos, eu olho para esse pai e eu penso, cara, que importância tem um pai com inteligência emocional, um pai espiritual, um pai que sabe orar quando o filho dá as costas e sai, e confia que Deus vai trazer o filho de volta, ainda que o mesmo tenha fugido ou saído de casa por conta e risco. Eu acho que a atitude desse pai fala muito mais conosco do que a atitude do filho pródigo. Eu consigo fazer uma leitura nesse texto muito mais profunda com o pai do que com os dois filhos. Permanecer firme no dia mau, mesmo tendo íntima compaixão, dividir o que conquistou com uma pessoa irresponsável, só porque ele quer a parte dele na herança. Chama-se antecipação de herança, desejo de que o pai morresse. Gente, esse cara era um cara extraordinário. É de gente assim que o evangelho precisa. Gente que não se abala com os problemas que possui, fica firme no dia mau. Mesmo quando é abandonado por quem deveria amar. Mesmo quando é desrespeitado por quem deveria respeitar. A Bíblia diz que o filho deveria obedecer, nós lemos, e em outra instância maior deveria honrar o pai. Pelo contrário, o pai é desrespeitado, é desonrado, e ainda assim o pai continua o mesmo pai, tratando o filho talvez até melhor. Esse pai, para mim, é uma figura tremenda. Hoje, no Dia dos Pais, eu quero dividir essa palavra com você. Valorize teu pai, porque você não vai ter ele para sempre. Valorize seu pai, porque é ele que está lutando por você. Amém? E eu faço dessas palavras para as mães que são pai, mistura de pai e mãe ao mesmo tempo. Tem mães que são extraordinárias, que ocupam o lugar do pai e fazem com uma maestria extraordinária. Tem um equilíbrio emocional tremendo. E nesse aspecto, isso é fora do comum, porque a mulher sábia, conforme Provérbio 28, ela edifica o lar. E além de edificar o lar, ela é provedora, protetora e sacerdote do lar. Pensa numa mulher que cria os filhos sozinho às vezes. Essa mulher, a gente teria que pegar ela e falar, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Bater palma para a vida dela, né, irmão Leandro? Porque essas mulheres fazem a diferença nessa sociedade. Existem mulheres que são encantadoras com sua maneira de viver.
sua forma de agir, não perde o ritmo, não perde a alegria por causa dos percalços que vivem, mas estão lá firmes e fortes. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de pai e mãe que fazem a diferença na vida dos filhos. Deus abençoe você, amém? Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.